Olá, sou o professor Augusto Manzano e hoje quero tratar com você o tema paradigmas computacionais. Esta mini-aula tem por objetivo fazer rápida introdução aos paradigmas de programação de computadores, dando maior foco aos paradigmas imperativo e declarativo, que são, atualmente, os mais populares. O desenvolvimento de aplicações computacionais na década de 1940 era realizado de maneira intuitiva. Essa era uma época em que os computadores eram usados de forma científica. O uso comercial inicia-se durante a década de 1950. Não havia, neste período, preocupação técnica nessa área muito grande, uma vez que os programas eram usados pela própria equipe que os tinha desenvolvido. Mas com o passar dos anos, e o uso comercial, o desenvolvimento de programas de computadores necessitou de maiores cuidados, por tornar-se um processo mais complexo de desenvolvimento. Assim, foram exigidas a adoção de sofisticadas técnicas de programação que tornaram-se bases de ferramentas de desenvolvimento chamadas de paradigmas de programação. O termo paradigma significa um modelo, um estilo a ser seguido, uma forma de se fazer algo ou de realizar alguma tarefa. Um paradigma computacional é um método formal para a realização de tarefas que não estão relacionadas diretamente com a linguagem de programação em específico, mas sim com a maneira de como resolver certo problema. Um paradigma não está voltado para uma linguagem de programação, e sim o inverso. As linguagens de programação são escritas para atender a um ou mais paradigmas computacionais. A partir dessa necessidade, até o presente data, surgiram 4 grupos de paradigmas principais, sendo imperativo, declarativo, concorrente e o paralelo. O paradigma imperativo encontra-se subdividido em 4 outros modelos, sendo paradigma procedimental, também chamado de programação estruturada ou programação modular, programação orientada a objetos, programação orientada a eventos e programação genérica. O paradigma imperativo é normalmente usado no desenvolvimento de aplicações comerciais, industriais e ou científicas. Para seu uso profissional de desenvolvimento, necessita normalmente de conhecimentos mínimos matemáticos focados às ações aritméticas como adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e radiciação. O paradigma imperativo baseia-se na definição de programas que passam ordens a partir de um conjunto de instruções ordenadas, que especificam um método de resolução como se fosse a receita culinária, com o objetivo de chegar à solução de um certo problema. Essa ação normalmente recebe o nome de algoritmos. No caso do paradigma imperativo procedimental, este é desenvolvido a partir da definição de subrotinas, baseadas em procedimentos e ou funções, variáveis locais, variáveis globais, constantes e passagens de parâmetro. No caso do paradigma imperativo orientado a objetos, este é desenvolvido a partir da definição de classes de dados composta por campos chamados atributos e subrotinas internas chamadas métodos, além de fazer uso de diversas outras operações como herança, polimorfismo e outras ações. No caso do paradigma imperativo orientado a eventos, este é desenvolvido a partir de ações executadas automaticamente em função de alguma ocorrência operacional realizada com a execução de certo comando, ação ou outra operação. É muito importante não confundir programação orientada a objetos com programação orientada a eventos. Em relação ao paradigma imperativo genérico, este é desenvolvido a partir da definição de estruturas que podem ser aplicadas a qualquer tipo de dados. O paradigma declarativo encontra-se subdividido em 4 outros modelos, sendo programação lógica, programação funcional, programação reativa e programação descritiva, sendo mais popular o paradigma de programação funcional.
O paradigma declarativo é normalmente usado no desenvolvimento de aplicações científicas, mas vem ganhando espaço no desenvolvimento de aplicações comerciais e industriais. Para o seu uso, o profissional de desenvolvimento necessita possuir conhecimentos matemáticos relacionados à manipulação de conjuntos e funções, além dos conhecimentos básicos matemáticos em aritmética e álgebra. O paradigma declarativo é fundamentado na funcionalidade de expressões lógicas e ou matemáticas, focando o que fazer sem explicar o como fazer. No paradigma declarativo lógico, este é desenvolvido a partir da avaliação de predicados lógicos e regras de inferência, sendo popular no desenvolvimento de programas baseados em inteligência computacional, normalmente chamadas de inteligência artificial. No caso do paradigma declarativo funcional, este é desenvolvido a partir da definição de funções de uma perspectiva eminentemente matemática. Já o paradigma declarativo reativo fundamenta-se no uso de fluxo de dados assíncronos, ao estilos de grafos, a partir da decomposição de problemas em partes menores. E o paradigma declarativo descritivo fundamenta-se no uso de fluxo de dados com propagação constante de mudanças. O paradigma concorrente caracteriza-se quando há necessidade em executar duas ou mais tarefas que podem ser iniciadas e encerradas em intervalos de tempos diferentes, sobrepontos uma à outra, não significando que tais tarefas necessitem ser executadas ao mesmo tempo. Para ser usado o paradigma descritivo, é necessário ter acesso a computadores com múltiplos processadores, processadores com múltiplos cores ou sistemas formados a partir de vários computadores. E temos ainda o paradigma declarativo paralelo, que ocorre quando há execução simultânea de duas ou mais tarefas iniciadas e encerradas ao mesmo tempo. A programação paralela é também conhecida como programação por threads. Veja que há diferenças entre os paradigmas concorrente e paralelo, apesar de serem muito semelhantes e exigirem as mesmas configurações computacionais. Veja neste pequeno modelo gráfico um resumo descritivo da estrutura básica dos paradigmas de programação existentes. Para o desenvolvimento desta aula foram usados recursos fornecidos pelo serviço Slide Carnival a partir do modelo Salério. Obrigado por sua atenção e prestígio. Não esqueça de inscrever-se no canal e, se possível, dê o seu joinha. Um grande abraço!